Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira webconferência da unidade curricular de otimização de processos de produção mecânica, né? Então, primeiramente, antes de a gente iniciar, queria me apresentar para vocês, né? Eu sei que já tem um vídeo de apresentação meu lá no AVA, mas é muito importante eu fazer essa apresentação para vocês. Eu me chamo Guilherme, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, sou engenheiro de segurança e tenho mestrado em engenharia mecânica também. Então nós vamos nos encontrar aí nessa unidade curricular e em outras unidades curriculares aí mais para frente do curso também, certo? Pessoal, por que vocês estão assistindo essa gravação e não teve uma webconferência ao vivo, né? Nós estamos tendo, né, cursos aqui no Senai, né, com fraternização, tudo isso, e vai ser nessa segunda, dia 3, e na terça, dia 4, né? Então, infelizmente, essa primeira webconferência não será ao vivo, né? Então, por isso vocês estão assistindo essa gravação. Mas, a partir da próxima semana, no caso, essa unidade curricular só tem duas, né? A próxima a próxima webconferência já será ao vivo, beleza? Mas não posso me furtar, né, de falar para vocês desta primeira aula. Vamos iniciar falando um pouquinho aqui sobre a página inicial aí da nossa unidade curricular, né? Então aqui nós temos um vídeo, né, de apresentação meu, da monitora, suporte. Nós temos aqui o roteiro de estudos, né? Então é muito importante que vocês consultem esse roteiro de estudos no início da semana, né? Para vocês saberem o que vocês precisam estudar para aquela semana, né? Então aqui tem o roteiro de estudo, aqui embaixo tem o cronograma do curso, né? Que é onde vocês vão ver todas as unidades curriculares desse curso, né? Do curso técnico em mecânica, e também vão saber, né, quando ela inicia e quando ela se encerra, né? Então, o cronograma inteiro do curso. Aqui na biblioteca, né, vai ter todos os materiais para vocês estudarem. Então, aqui a gente tem o livro didático e o material online, né? Então, vocês têm que vir toda semana olhar no roteiro, vir aqui abrir o livro didático, estudar o que está no roteiro e o material online também. Aqui também vão estar materiais como os slides, né, que eu uso na aula, e também as gravações dessa aula, beleza? Vai estar tudo aqui, beleza? Aqui é a aula ao vivo, onde vocês vão entrar na segunda-feira que vem, né? Então, ó, todas as segundas-feiras, das 8 às 10, tá? Então, é por aqui que vocês vão entrar. Aqui tem o Tira Dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar aqui, colocar a dúvida de vocês que eu respondo. E aqui nós temos, né, a avaliação online, né? É uma avaliação online só nessa unidade curricular, certo? Essa avaliação ela vai abrir dia 13 de fevereiro, certo? Ah, tá de 2024, depois eu vou arrumar. Mas é dia 13 de fevereiro e vai fechar dia 10 de fevereiro, tá bom? Então, não esqueçam de fazer, tá, pessoal? Isso é muito importante. É essa nota que vai depender a aprovação de vocês nesta unidade curricular, beleza? Então nós vamos começar falando um pouquinho aqui sobre fluxo de produção, né? Então a gente inicia a aula de hoje falando um pouquinho de fluxo de produção. Todo fluxo de produção tem 4 etapas, né? Os inputs, os process, os outputs e a logistics, né? O que isso quer dizer do inglês? As entradas do processo, a parte de manufatura do processo, as saídas do processo e a logística, a expedição do processo, né? As entradas do processo são basicamente a chegada, né, de matéria-prima, de insumos, né? É tudo que precisa de informação para a gente iniciar aquele processo. Depois a gente vai para a parte de manufatura, né? Que é onde a gente dá forma à peça, dá forma ao nosso modelo, né? Conforme todas as especificações, né, que são determinadas, e é isso que vai garantir, né? A manufatura é o que vai garantir que as condições do nosso material atendam os padrões de qualidade da empresa. Depois nós temos a saída, né? Que é a etapa final de transformação da nossa peça ou do nosso produto, enfim, tá? Isso tudo tem que estar ali com o acabamento correto, né? Na saída, né? Acabamento correto, brilho, limite de tolerância, tudo isso é conferido na saída. Depois a parte de logística, né? É quando o nosso produto, né? Sai da fábrica e vai para o consumidor final. Então isso é um fluxo de produção padrão e serve para todos, tá? E todo fluxo de produção pode vir a acarretar em alguns problemas, como superprodução,
problemas de transporte, problemas de estoque, problemas de espera, de processamento, de reparos e de movimentação. Então, esses 7 problemas, eles podem vir a acontecer em qualquer fluxo de produção. Não necessariamente um acarretará o outro, né? Mas pode ser que um venha acarretar o outro negócio vire uma bola de neve, e aí é isso que vai acontecer, tá? E aí, pessoal, existe uma filosofia, como a gente fala, né, do Lean Manufacturing, né? O que o Lean Manufacturing busca eliminar? Esses 7 desperdícios que estão aqui, tá? O Lean Manufacturing, né, ele vem sendo trabalhado e vem sendo estudado muito aí ao longo dos anos, né? E aí tem um exemplo de vários livros, né, que tratam um pouco do Lean Manufacturing, como o Sistema Toyota de Produção, Gemba Kaizen, Toyota Kata, a máquina que mudou o mundo, o modelo Toyota e o Sistema Toyota de Produção do Taiichi Ohno, né? Taiichi Ohno é o pai do Lean Manufacturing, né? Quem bolou e quem aplicou o Lean Manufacturing a primeira vez, tá? Qualquer um desses livros aqui vocês podem ir atrás, podem ler, quem se interessar por Lean Manufacturing, tá? E o objetivo principal do Lean Manufacturing é eliminar esses 7 desperdícios que acontecem na fábrica, né? Eliminando esses 7 desperdícios, né, a gente consegue criar uma maximização de valor para o nosso produto, tá? O que isso quer dizer? Que eu vou aumentar o lucro da empresa? Consequentemente, sim, mas não é diretamente isso que acontece, tá? Então, no Lean Manufacturing, a gente vai especificar um valor, vai identificar e mapear o fluxo de valor do nosso produto, a gente vai criar um fluxo contínuo dentro da empresa, a gente vai responder a puxada, né, entre aspas, do cliente, a gente vai aplicar produção puxada. O que isso quer dizer, né? É a produção que a gente vai a partir da demanda, né? E por último e mais importante, o Lean Manufacturing tem uma perseguição pela perfeição, tá? E aí, os 7 desperdícios do Lean Manufacturing que ele busca eliminar são, primeiro, superprodução, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer a gente produzir mais produtos do que é necessário para a nossa demanda. Então, se um cliente compra 500 parafusos uma vez por mês, por que eu vou produzir, certo? 8.500 peças. Não precisa, né? Então, o que eu vou fazer com 8.000 peças que sobraram? Então, eu vou produzir somente, né, o que o meu cliente compra, né? Isso vai evitar que eu crie uma superprodução na minha fábrica e criar um estoque muito grande, né? Hoje, um grande problema das empresas é estoque, né? Como é que a gente calcula o estoque, certo? Então, isso é bem complexo assim de fazer, né? Então, a gente tem que fabricar uma quantidade que supra, né, a nossa demanda e um pouco a mais para ter um estoque pequeno ali, tá bom? Segundo desperdício que o Lean tenta evitar, né? Tempo de espera. Então, quando uma etapa do processo produtivo fica sem nenhuma atividade, porque a etapa anterior ainda não foi concluída, né? Então, por exemplo, se tem alguém que precisa, tem uma peça, né, que precisa tornear e depois fresar, e são pessoas diferentes que fazem, né? A pessoa que vai tocar a fresa, ele não vai lá ficar esperando de braço cruzado até o cara terminar o do torno, né? No Lean Manufacturing, a gente vai ter esse cara da fresa sempre trabalhando. Quando o cara do torno terminar, ele vai pegar a peça e vai aplicar na fresa, né? Como, por exemplo, a empresa inicia sua jornada de trabalho às 8 da manhã, porém, só consegue iniciar a produção a partir de 1h30 depois. Por quê? Porque as ferramentas só são disponibilizadas no almoxarifado às 9h30 da manhã, né? Então, o Lean Manufacturing busca que a gente ou bote os trabalhadores a operar as máquinas somente às 9h30, né? Então eles vão entrar mais tarde e sair mais tarde, ou o almoxarifado vai abrir mais cedo, né? E aí evita esse desperdício de tempo, né? Tempo de espera. Depois, excesso de transporte de materiais, né? Então, por exemplo, sempre que houver movimentações em excessos de materiais entre duas áreas de um processo produtivo, o Lean Manufacturing vai tentar enxugar isso. Por exemplo, para criar a produção de um lote, é necessário um conjunto de ferramentas.
essas ferramentas são disponibilizadas uma a uma. Por que não disponibilizam um kit de ferramenta otimizando as movimentações? Então, vamos supor que o cara trabalha no forno. No forno não, no torno, desculpa. Aí cada ferramenta que ele tem que buscar, ele vai lá na ferramentaria, busca, trabalha, devolve. Busca outra, trabalha e devolve. É muito mais fácil ele ir lá pegar um kit de ferramentas, trabalhar no torno, né? Com todas as ferramentas e depois devolver tudo para a ferramentaria, né? Então, o Lean Manufacturing também, né, evita, né, esse excesso de transporte, né? Ficar indo para lá e para cá, que acaba sendo uma perda de tempo, certo? Depois, excesso de movimentação de pessoas, né? Então, sempre que houver necessidade constante de deslocamento do funcionário para que ele consiga realizar suas atividades. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, né, um operador responsável pela linha de produção necessita, quando ele terminar a ordem de produção, da assinatura do programador. Esse programador está a 1 quilômetro da onde esse operador está operando. A próxima ordem só inicia a produção com o operador presente. O que os demais recursos farão enquanto o operador não está presente? Então, ele pode otimizar isso, né? Fazer uma peça, não pegar a assinatura, fazer a segunda, fazer a terceira e depois ir lá dispor de um tempo, né? E aí pegar a assinatura de todas as peças que ele está trabalhando, né? Ou ainda, né? Um outro exemplo, pessoas que trabalham com empilhadeira, né? Por exemplo, às vezes tomam um caminho muito maior que o necessário, certo? Para fazer um transporte. Então, elas podem otimizar esse caminho, né? Fazer um caminho menor, levando menos tempo, né? Então, o Lean Manufacturing também visa evitar, né? Ou eliminar esse excesso de movimentação de pessoas. Outro problema, né? O superprocessamento, que seria um excesso de etapas para produzir algo ou realizar umas atividades, né? Por exemplo, retificar os lados de um sextavado do parafuso e das porcas para melhorar o acabamento quando trata aí de uma operação desnecessária, né? Então a gente não vai precisar pegar essa peça, dar um acabamento. Lógico, a gente precisa seguir, né? O que está no desenho técnico, né? Mais do que isso não é necessário. Por exemplo, para que eu vou dar um acabamento numa porca? Para depois alguém ir lá pegar uma chave e ficar lá na porca, vai acabar com todo o acabamento, né? Então isso seria um super processamento, né? É quando eu tenho etapas demais para produzir a mesma peça que eu posso. Por exemplo, se eu tenho 10 etapas, eu posso diminuir para 7 etapas e eu vou ter o mesmo resultado, beleza? O penúltimo desperdício, né, o excesso de estoque, né? Então, seria um excesso de materiais ou produtos disponíveis sem a previsão de a gente vender isso, né? Então, por exemplo, há um saldo de 10 mil parafusos no estoque, sem previsão de venda, porque foi produzido em quantidade maior que o programado. Como eu falei antes, né? Estoque é um negócio que acaba falindo as empresas, tá? É bem comum a empresa falir por estoque. Por quê? Porque a empresa investe um estoque, por exemplo, investiu 10 milhões no estoque, foi lá, montou o estoque, está tudo lá e não vendeu. Então a empresa tem 10 milhões parado. Pior que isso, não está parado. Está parado e deteriorando. O que isso quer dizer? Que a empresa está, a cada dia que passa, a empresa está perdendo valor, perdendo dinheiro com aquele estoque lá parado, tá? E o último é o retrabalho, né? Então, o retrabalho é uma necessidade de fazer novamente algumas etapas de processamento de um material ou de um produto, tendo a finalidade de ajustar conforme as especificações, tá? Então, por exemplo, um lote de parafusos era para ser rosca total, né? Que nem esse aqui está um certo aqui, e foi produzido com rosca parcial. O retrabalho, né? Ele vai acontecer para a gente tirar esse defeito. Então, a gente vai ter que fazer mais um pedaço de rosca, tá? Então, esse talvez seja um dos desperdícios que o Lean mais tenta eliminar, né? Por quê? Porque isso vai dispor de mais material, mais ferramenta, mais funcionário, mais um monte de coisa. Aí o funcionário que vai fazer o retrabalho vai atrasar o trabalho dele que já estava na linha, que vai atrasar o trabalho do outro, e o negócio vai virando uma bola de neve, né, pessoal? Então, o retrabalho hoje é um dos piores problemas que a gente pode ter na indústria, né? E o Lean Manufacturing tem esse objetivo de eliminar esse retrabalho também, tá? E aí, pessoal, hoje eu ia falar para vocês sobre Lean Manufacturing, basicamente, a gente ia fazer algumas atividades na aula, tá? Mas, como ela é gravada, a gente vai ficar por aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem em casa,
tá? 2 atividades, na verdade, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ler no material didático como calcular o tempo de produção, tá? A partir disso, vocês vão fazer 2 atividades, essa e essa. Elas estão em sequência, né? Então, vocês vão poder fazer. A primeira atividade é: uma fábrica produz caixas de papelão e o tempo necessário para produzir uma caixa vai depender de uma máquina lá específica. Em um dia normal de operação, a máquina consegue produzir 60 caixas por hora. Durante uma jornada de trabalho de 8 horas, a fábrica precisa calcular o tempo necessário para produzir uma encomenda de 360 caixas. Então, com base nos dados fornecidos, calcule o tempo que a fábrica precisará para produzir 360 caixas, considerando a capacidade de cada máquina, né? Então, a máquina produz 60 caixas por hora, tá? E a fábrica trabalha 8 horas. Vocês vão precisar calcular aí quantas horas a fábrica precisa para produzir 360 caixas, tá? E bem tranquilo de fazer. E o segundo exercício é: uma indústria de montagem de celulares possui 2 linhas de produção que operam simultaneamente. A linha A monta 15 aparelhos por hora, enquanto a linha B monta 20 aparelhos por hora. Ambas linhas, né, operam 8 horas por dia. Um cliente fez um pedido de 280 aparelhos que precisam ser entregues em um dia de trabalho. Então, calcule o tempo necessário para produzir esses 280, considerando que as 2 linhas estão trabalhando juntas, tá? Então, essas 2 atividades eu vou deixar para vocês e vou corrigir no início da segunda webconferência que vai ser ao vivo, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês vão ter, me procurem, tá? Me procurem lá no AVA e não esqueçam de fazer o questionário avaliativo, beleza? Qualquer dúvida é só me procurar. Valeu, pessoal. Até semana que vem.